É hoje nosso convidado, o arquiteto José António Lopes. Vamos falar sobre cidades inteligentes e de que forma a tecnologia nos coloca desafios no futuro. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Viva. Para já, vamos aos destaques da imprensa de hoje e quero começar por falar do Futebol Clube do Porto, conquistou o título de campeão nacional, e também de João Sousa, o primeiro português a vencer o Estoril Open. Sim, é uma nota incontornável, portanto, impõe-se as felicitações ao João Sousa pelo que de mérito tem enquanto grande esportista e naturalmente ao Futebol Clube do Porto pelo título conquistado e sobretudo pelo que representa para uma cidade e para um país, no desempenho que tem, quer a nível nacional, como é óbvio, mas também pelo que representa para a marca Porto e para Portugal enquanto um emblema internacional, digamos assim. Portanto, é uma breve nota só e uma felicitação que se impõe, porque são incontornáveis estes temas nos jornais de hoje. Muito bem. E os assuntos que seguem estão ligados à sua área, uma vez que temos a reabilitação do Mosteiro de Arouca e também uma adaptação do Quartel de Bombeiros, e aquilo que quer destacar essencialmente é uma maior acessibilidade para todos, a adaptação dos edifícios para o uso público. É, de facto. Eu aproveitei estas duas notícias para focar aqui um tema que é uma preocupação recorrente de muitos técnicos. No caso do Mosteiro de Arouca, é a questão que aqui levanto de forma colateral é a oportunidade que estas ações constituem para corrigir ou emendar a mão do Estado no que toca às adaptações dos edifícios com uso público a todos, digamos assim, não só aos cidadãos com mobilidade condicionada, mas, enfim, a todo um leque de cidadãos que impõem este tipo de cumprimento da legislação em vigor. Portanto, felicito, digamos assim, a obra de reabilitação, obviamente, mas ressalto, digamos, com certeza que está patente neste projeto, a oportunidade de adaptar um edifício patrimonial, ainda para mais, ao uso universal, digamos assim. No caso do Quartel dos Bombeiros, a questão põe-se, digamos, sobre outra ótica, digamos assim, mas é uma nova realidade, de facto. Isto é uma situação que também no meu âmbito profissional já ocorreu. É a necessidade de adaptar estes importantes equipamentos públicos a novas solicitações. Digamos, o Corpo dos Bombeiros tem vindo a verificar uma maior adoção, digamos assim, de elementos femininos e que motiva, em muitos casos e em muitos edifícios, a criação de infraestruturas que até agora, enfim, inexplicavelmente não existiam, não é? Nomeadamente camaratas femininas e uma série de infraestruturas adequadas a estes novos corpos operacionais. Portanto, ressalvo, digamos assim, e congratulo-me, obviamente, que haja apoios públicos para estas intervenções nos quartéis e que os quartéis estejam, de facto, a verificar esta adaptação, digamos, positiva, digamos assim. Há simetrias entre o litoral e o interior do país, são já conhecidas, mas, de qualquer forma, continua-se a lutar para captar gente para o interior do país e é isso que defende o plano do movimento pelo interior. É verdade. Este movimento pelo interior, antes de mais, é uma ação de iniciativa civil, digamos assim, e que muito me apraz registrar. De facto, sem gente não há desenvolvimento e este movimento tem, de facto, incitado uma série de iniciativas que procuram trazer uma nova dinâmica ao interior, olhar para o interior sobre a ótica de um novo paradigma de desenvolvimento, muito centrado, obviamente, nas questões da discriminação positiva, sejam a título fiscal, a título educativo, ou do próprio planeamento e ocupação do território, mas o que há aqui a registar é, de facto, e esta notícia é bem o exemplo disso, a importância que, digamos assim, o poder político começa a reconhecer nesta necessidade e o facto, digamos, cimeiro ou emblemático é o alto patrocínio do Sr. Presidente da República.
Muito bem, vamos então ao assunto que o traz cá. Falamos de cidades inteligentes, são as cidades do futuro, e Portugal no último ano tem evoluído muito nesse sentido, mas é preciso ter algum cuidado nessa evolução para que tudo seja bem feito. O que é que defende para o futuro das cidades? A questão aqui põe-se em termos de inteligência. Se por um lado esta questão do interior e do desenvolvimento do interior e destas áreas mais ditas desertificadas, põe um problema de planeamento e de inteligência associado à forma como vemos o território. No caso das cidades em particular, a questão põe-se muito não num paradigma super tecnológico, como é vulgar pensarmos que cidades inteligentes é digamos assim, uma forma intensiva de usar a tecnologia na cidade, mas mais numa questão digamos, de uma certa forma mais inteligente, uma perspectiva mais humana também, né? Exatamente, de ver o problema. Muito centrado, obviamente, nas questões da resiliência, da inclusão social e da identidade e da cultura, da especificidade de cada território e de cada cidade em particular. Se isso é verdade no interior, para um território alargado e para as cidades que lá estão, para as grandes metrópoles também é verdade isto. E daí eu também ter destacado a notícia inicial do Futebol Clube do Porto, pelo que representa de identidade, pelo que representa de motivação. Estas questões dos paradigmas da cidade inteligente têm que descer um bocadinho da lógica do vulgo, e perdoem-me a expressão inglesa, do top-down, ou seja, do político para, digamos, o cidadão, e mais de bottom-up, ou seja, do cidadão, dos movimentos cívicos, como este, por exemplo, do movimento pelo interior, dos cidadãos para o poder político. E aí o poder político vir a perceber que estas questões já estão agarradas pela sociedade e, portanto, impõe-se dar resposta. E agora, com o boom do turismo, leva à perda de identidade em muitos locais mais turísticos? Eu acho que é preciso haver cuidado, obviamente. O turismo faz parte de um dos 3 grandes pilares, que é o do pilar da economia, do que é vulgar achar que é bom para uma cidade inteligente. O pilar da economia, o pilar da cidadania, como estava a falar da participação pública e dos novos modelos de governação, e depois, obviamente, aqueles pilares básicos da sustentabilidade, da água, da energia, dos resíduos sólidos, da mobilidade. Portanto, esta questão do turismo eu acho que em si é positiva. Naturalmente, tem que haver um cuidado na gestão urbana, na gestão de expectativas, digamos assim, do turista, mas também na gestão dos direitos e da cultura e da identidade dos locais. Não só numa ótica patrimonial, não descaracterizar o que é bom, não é? E o que as nossas cidades têm de bom, mas também numa ótica de património social, ou seja, daquilo que constitui a característica do Quem espaço. Quem nos visita também gosta de ver a nossa identidade. Não é? Seja na gastronomia, mas também seja nos hábitos, nos eventos, nos costumes. E nesse sentido temos de ter algum cuidado naquilo que está a ser feito neste momento. É óbvio. E isso sim é que é inteligência nas cidades. Não tanto tomar a tecnologia como um fim em si mesmo e haver um certo deslumbramento da tecnologia, que é positivo e que faz falta. Mas, sobretudo, aplicar essa inteligência sensível, digamos assim, e conseguir fazer da tecnologia um meio para... Muito bem. Muito obrigada por ter estado connosco. Muito obrigado. Uma boa semana. Muito obrigado. A esta hora fechamos a emissão para quem nos vê através da RTP Internacional. Por cá voltamos já a seguir um curto intervalo. Até já.